Fala, Heroes! Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom estar com vocês, gravando esse vídeo e compartilhando um pouco dessa palavra de Deus que tem vindo a mim e que é um prazer compartilhar com cada um de vocês. A palavra de hoje é do 0 a 1. Na verdade, esses dias, muitas vezes eu tenho me sentido desanimado, cansado, e esses vídeos têm sido realmente uma motivação para mim, para sair do 0, para o 1 em diversas áreas de minha vida, para começar a dar o primeiro passo, para fazer a vontade de Deus. Essas palavras vieram para mim quase há um ano atrás, no meio de um burnout, depois do segundo burnout, eu comecei a perceber que o que eu precisava realmente era de Deus. Eu precisava mais de Deus em mim e depois de alguns anos realmente de caminhada, eu percebi que eu precisava crescer. Eu precisava compartilhar essa palavra com outras pessoas, porque muito mais cresce aquele que dá do que aquele que recebe, né? Então, a palavra de Deus tem essa verdade que nos traz a pensar que sim, é importante que nós recebamos do Evangelho, que nós cresçamos no Evangelho, que nós nos desenvolvamos de acordo com os planos de Deus. Mas vai chegar um momento, né? Esse momento chegou para mim, acredito que deve chegar para cada um de vocês, que nós vamos compartilhar. Nem todo mundo precisa abrir um canal, muitas vezes nós vamos compartilhar isso por meio das pessoas que estão mais próximas de nós. Eu acredito que o melhor lugar para você viver isso é dentro do seu casamento, né? Primeiramente dentro de si, né? Você precisa realmente entender da vontade de Deus, dos planos de Deus para sua vida. E a partir do momento que você começa a viver isso, sua esposa, seu esposo, seus filhos, eles precisam enxergar que alguma coisa mudou, que há algo novo, que há um renovo, que há uma nova vida emergindo, um rio de água viva realmente emergindo de ti, e que esse rio ele vai transbordar, ele vai chegar às pessoas à tua volta. Então, primeiramente, teve todo o trabalho que Deus fez comigo, né? Um grande trabalho também que Deus tem feito comigo, minha esposa, e expandindo isso ao redor da nossa família. E chega-se um momento em que Deus me chama para compartilhar isso com outros, né? Primeiramente na igreja, primeiramente com colegas de trabalho, enfim. Essa mensagem ela vai crescendo de uma forma natural, simples. Eu tento, em cada dia que nós nos encontramos, trazer isso de uma forma simples, da forma como foi trazida para mim. E tentar viver um pouco isso. Eu acredito que a grande dificuldade que nós temos dentro do Evangelho muitas vezes não é somente compreender o Evangelho, entender a história da Bíblia, memorizar um verso ou dois, mas saber realmente como que aquilo se aplica dentro de cada um de nós e saber se inspecionar. Eu acho que esse processo de auto-inspeção que nós precisamos fazer em frente à palavra é algo que nos permite realmente crescer, porque Deus está ali trabalhando em nós. Olha, eu tenho inveja, eu tenho uma raiva muito grande, eu tenho uma vaidade, seja lá o que for. Deus ele vai trabalhar em cada um desses pontos na sua vida. A gente já falou de espinhos, e muitas vezes esse é um espinho na tua carne. E inúmeros outros vão ser descobertos. Eu acredito que quando nós começamos na caminhada, muitas vezes aqueles espinhos que já nós conhecemos há algum tempo, eles são tratados, mas muitas vezes demoram um pouco até eles serem totalmente tratados ou curados, se assim for da vontade de Deus. Mas nós precisamos continuar e nós precisamos viver essa verdade dentro de nós a cada dia e compartilhar isso com outras pessoas. Então esse projeto ele vem desse momento meio de burnout, né, de completa exaustão, em que tudo aquilo que eu tinha depositado no meu trabalho parece que está dando errado, né? Parece que meu mundo de certa forma está colapsando, porque eu tinha uma identidade muito ligada ao meu trabalho. Quantos de nós, né, não tem essa mesma identidade, que a gente conversa com alguém e diz o que é que você faz, né, ou onde você se formou e quem você é. Quem você é acaba sendo determinado pelo aquilo que você faz. E na verdade na vida cristã, no mundo de Deus, não é assim. A verdade de Deus, a sua identidade, é aquilo que Deus está trabalhando para você ser, para você se tornar, para que você possa alcançar
para o reino de Deus. E tudo isso que você conquistou no mundo, né? Se você é um empresário, se você é um jogador, um cantor, ou enfim, seja lá a atividade que você desempenha diariamente, isso se torna secundário. Primeiramente você é cristão, primeiramente você é filho de Deus. E sim, você tem outras atividades. Por exemplo, Jesus Cristo era carpinteiro, né? Paulo fazia tendas e tantos outros apóstolos, discípulos, profetas, eles tinham outras atividades e sim, eles tentavam viver o evangelho, eles tentavam aplicar isso, eles tentavam compartilhar isso com as pessoas ao seu redor. Então, esse momento agora é um momento que eu convido vocês para entender um pouco mais do como que a gente vai continuar, porque do 0 a 1 já saiu, o mais difícil já foi feito, foi dado o primeiro passo, os primeiros vídeos foram gravados, ainda há um friozinho na barriga, esses vídeos ainda não foram colocados à visão de todos, e aí eu fico pensando, será que eu estou falando certo, será que eu estou falando bem, e a capa, e o banner do canal, e um monte de besteiras realmente que não são importantes nesse momento. O importante de cada um desses encontros é a palavra. Mas, logicamente, como a gente conversou, esses espinhos, essas preocupações do mundo, elas tentam nos sufocar, né? As nossas fraquezas, tudo aquilo que nós sabemos que, enfim, nós temos de errado, elas são utilizadas contra nós. E muitas vezes, nesse processo do 0 para o 1, o que a gente precisa é realmente dar o primeiro passo, entregar a vontade de Deus, deixar que a vontade de Deus se faça na nossa vida. E esse é, sim, a minha forma de compartilhar isso com vocês, né? E a palavra que me veio quando eu estava pensando nessa mensagem, porque enfim, né, vieram várias palavras que acabam sendo voltadas para a produtividade, voltadas a, enfim, faz a primeira coisa, faz alguma coisa, começa pequenininho, mas para mim veio especialmente a palavra de Êxodos com Moisés, quando Moisés ele é chamado pelo anjo do Senhor para levar essa palavra a Faraó, para libertar o povo de Deus dos Egito, do Egito, né, dos egípcios de Faraó. Ele duvida. Ele diz: Senhor, mas eu falar para Faraó, quem sou eu? Como é que eu vou conseguir falar para Faraó? E aí Deus ele começa a mostrar para ele sinais de que Deus está com ele, que isso é o bastante. Mas Moisés ainda resiste. Moisés ainda não acredita. E aí a gente para pensar. Moisés ele é considerado como um grande expoente dentro da história bíblica, né, do povo judeu, enfim, do povo cristão. E nesse momento ele duvida de Deus, ele acha que ele não vai ter a capacidade, como nenhum de nós temos realmente a capacidade. E Deus diz: não, eu vou te capacitar. E ele diz: não, Senhor, mas será que o Senhor realmente está certo? Quantas vezes nós perguntamos isso? Senhor, será que o Senhor realmente entendeu quem eu sou? Né? O que eu posso, o que eu faço? E, enfim, nesse momento ele acaba né, colocando Deus naquela posição, e Deus diz: certo, 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 chega, Moisés, chega. Se você não acredita que você precisa de alguém, eu vou nomear Arão. Então você vai em meu nome e Arão vai falando por você. E Deus ele tem essa capacidade de colocar pessoas à nossa volta para nos ajudar, mesmo que ele nos capacite. Eu acredito que esse é um dos motivos da vida em comunidade, na comunidade cristã, porque Deus ele quer colocar cada um de nós como instrumento, né? Ele quer usar cada um dos nossos superpoderes, né? Vamos heroes, vamos levantar realmente para usar os nossos superpoderes para a vontade de Deus. Então, nesse processo, ele vira para Moisés e chama Arão e diz: olha, vai, faz a minha vontade e Arão vai falar por você. Enfim, a gente sabe que o coração de Faraó está endurecido, que inúmeros prodígios, né, inúmeros sinais são dados por Moisés de que ele estava falando em nome de Deus, mas mesmo assim o Faraó ele não deixa aquele povo partir, até um ponto que Moisés ele tem que provar para Faraó que Deus é o Senhor realmente
sobre a vida, sobre tudo, e que naquela noite o espírito da morte vai passar e vai tomar a vida de todos os primogênitos das famílias que não têm o sinal, né, o sinal de Deus. E Deus ele coloca em seu povo realmente esse sinal de que eles vão cortar o cordeiro, né, que o cordeiro vai ser sangrado, representando então o sacrifício pago por Jesus Cristo. Esse sangue ele vai ser aspergido na porta das suas casas como um sinal de que aquele povo ali ele está protegido, ele foi lavado, ele foi curado, né, ele está realmente sobre a guarda do Senhor e que a morte não vai passar sobre eles. Né? E assim acontece. Né? Infelizmente, durante a noite, Faraó não permite, né, de forma nenhuma, que os israelitas eles saiam para adorar a Deus como proposto e infelizmente vários primogênitos morrem por conta dessa dureza de coração. Então, depois dessa dor tão grande, o Faraó diz: vai, não quero mais vocês, né? Vai adorar esse Deus, sai daqui, eu não quero nem ver a tua cara, como nós diríamos. E o povo sai, né? E o povo recebe realmente tudo que precisa dos egípcios eles não saqueiam, mas eles recebem espólios dos egípcios, eles recebem ouro, eles recebem prata, eles recebem mantimento. Eles pedem e eles são dados para eles dizer, não, é isso que você quer, vai. Né? O que, é que você precisa para ir embora? Toma, eu estou pagando para você ir embora. Eu estava aqui lutando para que você ficasse, agora eu estou pagando para que você vá embora. Né? Então, dentro desse processo, Deus ele traz liberdade ao seu povo. E eu acho que isso é um pouco desse canal, é um pouco dessa história, é essa vontade de que, por meio dessa palavra, né, por meio desses compartilhamentos, por meio dessa comunidade que nós estamos formando aqui, nós possamos crescer em Cristo, nós possamos ser libertos, nós possamos ser ressurrectos, que nós possamos ter uma nova vida realmente por meio da palavra, por meio da verdade de Deus para cada um de nós. E eu sei que esse não é um trabalho meu, esse é um trabalho de Deus. Eu só preciso dar o primeiro passo, né? Então, meus heroes, os heroes do Senhor, gente, vamos realmente colocar os nossos superpoderes à vontade de Deus. Vamos realmente viver aquilo que Deus tem para nós. Vamos reacender essa chama, né, e colocar no alto, colocar essa luz para que ela brilhe onde quer que estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho, na comunidade à nossa volta, e que essa luz realmente reflita a luz de Cristo, que a nossa luz reflita a luz de Cristo, porque Ele sim é o caminho, a verdade e a vida. Ele sim, né, o Pai é aquele que tem tudo o que é bom, que dá o que é bom para nós, que fez o mundo bom, que fez o mundo para ser bom. E muitas vezes nós escolhemos caminhos que não são condizentes com essa verdade de Deus e realmente saboreamos frutos amargos em nossas vidas, saboreamos o preço do pecado em nossas vidas, mas Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer nos libertar dessa escravidão para algo novo, para o renovo. Então vamos dar o primeiro passo, né? Vamos sair do zero e vamos para o um. O que você pode fazer hoje? O que está no seu coração? O que Deus pediu por meio dessa mensagem? Que você haja. O do zero para o um, ele é um convite a um movimento. Né? É um movimento em que muitas vezes nós escondemos certas coisas das nossas vidas, nós escondemos certos dons, certos talentos que nos foi dado, ou nós escolhemos situações que precisam ser consertadas e que a gente diz, não, aquilo dali não tem jeito, e Deus nos convida a agir. E essa é a melhor forma de agir, porque do zero para o um é um movimento infinito. Né? O ganho do 0 para o 1 é um movimento infinito. Do 1 para o 2 você tem um ganho de 100%, do 2 para o 3 de 50%. E esse crescimento ele vai decaindo, né? Ele vai deixando de ser tão importante quanto esse primeiro passo. Então vamos dar o primeiro passo, vamos realmente acreditar
nos planos de Deus, deixar que esse milagre sobrenatural de Deus em nossas vidas seja feito. Que possamos, sim, sair do zero para um em inúmeros elementos da nossa vida, para a glória e a honra de Deus. Então é isso que eu tenho para vocês hoje. Deixa no seu comentário, eu tenho algumas ideias sobre o que fazer depois do né, o que fazer depois desses primeiros vídeos, o que eu acho que pode ser interessante compartilhar e, enfim, falar com vocês. Mas eu também quero ouvir de vocês, eu quero saber o que pode ser importante, o que vocês estão esperando, o que tem sido bom, né? O que de Deus realmente tem tocado em vocês, em cada uma dessas mensagens. E, enfim, o resto é trabalho de Deus. Nós estamos aqui para plantar, né? Eu estou aqui plantando, mas quem dá o crescimento e quem dá a colheita é Deus. E que Ele possa, sim, te dar, então, né, essa colheita de 100, de 70, de 30 por um, que você seja frutífero, né? Que tua família seja frutífera, que o teu trabalho seja frutífero, que o fruto do teu superpoder realmente seja multiplicado para que outras vidas sejam alcançadas. Então é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Que Deus os abençoe, que Deus continue guiando e volta a sonhar. Um forte abraço. Fica com Deus.